Rui Mauro Marini e Fernando Henrique Cardoso, um debate sobre a dependência. A aula de hoje discute dois autores que chegaram, ainda que não por meio dos textos que vamos a ler para esta disciplina, a debaterem em torno de um mesmo problema e de um mesmo conceito, qual seja o de dependência, que emerge e ganha força não apenas no Brasil, mas nas ciências sociais latino-americanas, entre a segunda metade dos anos 1960 e a primeira da década seguinte, de 1970. E aqui é interessante notar o fato de que ambos foram cientistas sociais brasileiros com circulação latino-americana, e que escreveram esses dois trabalhos, inclusive, fora do Brasil. Então, vamos apresentá-los brevemente. Um deles é muito conhecido de vocês, Fernando Henrique Cardoso, nascido no Rio de Janeiro em 1931, mas que fez toda a sua vida em São Paulo, mudou-se com a família cedo para São Paulo, formou-se na Universidade de São Paulo, foi orientando e assistente de Florestan Fernandes, na Cátedra de Sociologia 1, Florestan Fernandes que veremos mais adiante. Foi um dos principais expoentes do grupo de estudos de O Capital. Outros expoentes desse grupo, como Francisco Verfort e Roberto Schwartz, também serão discutidos nessa disciplina. E, foi cassado na Universidade de São Paulo pela ditadura em 68, fundando em seguida, em 1969, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP. Fernando Henrique depois, a partir do final dos anos 1970, desenvolveu uma carreira política também, a partir do MDB, mais tarde MDB e PSDB, do qual foi um dos fundadores. Foi senador por São Paulo, foi constituinte e foi depois presidente da República, como nós sabemos, por 2 mandatos, 1994 até 2002. 95 até 2002, perdão. Em 94 foi a eleição. O que torna a discussão da obra dele um certo desafio, a obra anterior à sua carreira política, porque a avaliação da obra do sociólogo é muito contaminada pelas polêmicas envolvendo o legado do presidente. De outro lado, Rui Mauro Marini, mineiro, nascido em Barbacena em 1932, portanto apenas um ano depois de Fernando Henrique Cardoso, formou-se no Rio de Janeiro na Escola Brasileira de Administração Pública, EBAP, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, onde foi aluno de Alberto Guerreiro Ramos, outro autor que nós vimos neste curso um pouco adiante, um pouco antes, perdão. E depois de um estágio na França, onde se aproxima do marxismo, volta ao Brasil e começa a dar aulas, um jovem professor na Universidade de Brasília, na UNB, mais ou menos ali por 1963, 62, 63, quando a UNB é criada. Ele é cassado logo após 64, preso, torturado, também vai para o exílio. Fernando Henrique teve uma experiência de exílio no Chile, Rui Mauro também no Chile e no México, onde ele faz carreira na UNAM, na Universidade Nacional Autônoma do México. Voltando ao Brasil mais ao final da sua vida, ele falece em 1997, faleceu precocemente. Embora os dois tenham nascido mais ou menos na mesma época, morreram, o Fernando Henrique segue vivo e Marini morreu muito cedo. E ele é um nome muito menos conhecido no Brasil, embora recentemente tenha tido mais divulgação em meios, digamos, de uma esquerda mais radicalizada. Ele tem pouca difusão, teve durante muito tempo pouca difusão no Brasil. Inclusive é curioso que as duas obras que vamos discutir aqui, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, publicada por Cardoso e o chileno Enzo Faleto, o historiador chileno Enzo Faleto, e Subdesenvolvimento e Revolução, na verdade um capítulo de Subdesenvolvimento e Revolução, são publicadas mais ou menos no mesmo ano, acho que 1969, embora a edição brasileira de Dependência e Desenvolvimento da América Latina saia em seguida em 1970. São textos escritos no final dos anos 60 no contexto de exílio dos autores. Agora, o livro de Marini, Subdesenvolvimento e Revolução, saiu em espanhol,
Subdesarrollo y Revolución, só é publicado no Brasil em 2012, na íntegra, né? Pela editora Insular de Florianópolis. Houve partes desse livro, inclusive o ensaio que vocês vão ler, Dialética do Desenvolvimento Capitalista no Brasil, chegou a ser publicado nos anos 90, acho que pouco depois da morte de Marinho, em 2000, na verdade por uma coedição da Voz do Claxo, e agora tem uma edição completa da obra desde 2012 da editora Insular, né? Enquanto Dependência e Desenvolvimento na América Latina, Cardoso e Faleto, saiu no Brasil logo após a publicação no Chile, né? Ele sai em 1970 pela editora Zahar e teve diferentes reimpressões ou reedições desde então. Então são duas obras de circulação muito dessemelhante, desigual no Brasil. Podemos discutir isso um pouco mais ao fim da aula, as razões disso. Mas eu pretendo me deter mais nos textos. Antes de entrar nisso, porém, acho que vale a pena discutir um pouco o golpe de 64, né, o ponto em que eu parei na aula passada sobre Sodré e Celso Furtado, né, o divisor de águas que representou o golpe de 64, no sentido de um balde de água, não diria nem fria, gelada, gélida, né, tanto sobre a estratégia da Revolução Democrático-Burguesa, defendida pelo PCB, como a estratégia de desenvolvimento nacional preconizada desde o ISEB e desde a CEPAL, né? Aquela aposta de que a industrialização do país viria acompanhada ou impulsionaria, né, uma democratização da sua vida política e da sua vida social e também uma maior independência nacional, estas expectativas foram frustradas com, né, a chegada ao poder de um regime autoritário, ditatorial, sustentado por uma coalizão burguesa conservadora, né, e que promovia, né, no plano interno a repressão às camadas populares, especialmente o movimento operário, né, e no plano externo um alinhamento, no primeiro momento pelo menos, depois isso mudou um pouco, com os Estados Unidos, né. Então, era um desafio entender aquela dramática frustração das expectativas das esquerdas brasileiras até aquele momento, né? As expectativas predominantes, pelo menos, na esquerda brasileira naquele momento, na equação entre desenvolvimento nacional, industrialização, democratização, né? E o próprio papel do Estado na sociedade brasileira como indutor e enfim, planejador do desenvolvimento, tudo aquilo foi por água abaixo, ou parecia ter ido por água abaixo, com o golpe de 64. Aqui eu que inclusive aproveito, faço um parênteses para recomendar um filme que eu acho que todos deveriam assistir, muitos de vocês já devem ter assistido, quem não assistiu, recomendo que o faça, Terra em Trânsito, de Glauber Rocha, né? Que saiu também no final dos anos 60, ali por 1967, e que justamente reconstitui de maneira alegórica esse contexto do imediato pré e do imediato pós-64 por meio da figura do intelectual, né, o protagonista do filme, o intelectual e jornalista Paulo Martins, né, o personagem Paulo Martins, que se envolve, né, com um governo reformista, né, que é um pouco a representação do governo Goulart, e depois, né, da trágica derrota com o golpe, né? Bom, não vou fazer spoiler, né, do filme, mas a ideia é a luta armada. Então, um pouco essa síntese da crise e dos impasses que a esquerda brasileira vivia depois do golpe, né? Acho que vale a pena essa referência cultural. Então, só para situar, né, esse momento que, como eu mencionei no final da aula passada, vai gerar uma série de ajustes de contas e debates muito difíceis no interior da esquerda brasileira, né? Então, teses como o do papel progressista da burguesia nacional, da aliança de classes entre burguesia, pequena burguesia e proletariado, né, da relação entre industrialização e soberania nacional, entre desenvolvimento e democracia, todas vão ser postas em questão desde diferentes âmbitos. E esse debate não foi apenas um debate brasileiro, porque o golpe de 64, é bom lembrar, foi o primeiro de uma longa série, né, que passa pelo golpe na Bolívia no mesmo ano,
intervenção na República Dominicana, da qual o Brasil participa também em 65, o golpe na Argentina em 66, depois o golpe no Uruguai em 73, no Chile em 73, na Bolívia de novo em 71 e assim por diante. Ou seja, são instalados uma série de ditaduras das Forças Armadas, sobretudo no Cone Sul, mas em toda a América Latina, nos marcos de uma política de contra-insurgência continental promovida pelos Estados Unidos como reação à Revolução Cubana. Os americanos, no primeiro momento, reagem à Revolução Cubana, em 1960, 61, com a promoção da Aliança para o Progresso, chamada Aliança para o Progresso, tentando promover governos progressistas, como aliás era o do próprio Goulart. No momento seguinte, os formuladores da política externa americana julgam que aqueles governos não eram suficientemente confiáveis, não garantiam a paz social e a estabilidade política regional de maneira suficiente, e nesse sentido neutralizavam as ameaças revolucionárias, tradicionais, e por isso passaram a optar por aliados mais confiáveis, as forças armadas, sobretudo, e os setores burgueses mais conservadores. Forças armadas essas formadas nas chamadas doutrinas de segurança nacional, em grande medida inspiradas pela geopolítica do Pentágono naquele momento. Então, digamos, esse é um contexto latino-americano que propicia toda uma circulação de intelectuais dissidentes em exílios compartilhados. O Chile, que se mantém democrático no governo democrata cristão primeiro, depois no governo socialista, de Eduardo Frei, depois Allende, torna-se um grande centro de atração de exilados brasileiros, argentinos e de outros países, e não por acaso vai ser, de certa maneira, o berço da teoria da dependência. Depois, com o golpe no Chile em 73, com a derrubada de Allende, uma parte dessas pessoas que estavam no Chile vão se exilar para o México, outra, que é o caso do Marinho, por exemplo, outros voltam para os seus países, outros vão para a Europa, enfim. Mas há uma série de comunidades de exilados latino-americanos e onde os debates intelectuais vão circular. E essa é a primeira geração, segundo Darcy Ribeiro, isso é interessante, Darcy Ribeiro, no seu livro Dilema da América Latina, diz que a geração dos exilados, no final dos anos 60 e início dos anos 70, era a primeira geração de brasileiros latino-americanistas. Porque, de fato, o Brasil havia até então vivido majoritariamente de costas para a América Latina. A CEPAL, em alguma medida, na geração do Guerreiro Ramos, havia aproximado um pouco os intelectuais brasileiros mais afeitos ao debate desenvolvimentista dos colegas hispano-americanos, mas ainda muito pouco. Essa aproximação vai estar mesmo no ciclo das ditaduras e dos exílios. Então, tanto Fernando Henrique como Marini vão desenvolver em paralelo as suas versões do debate sobre a dependência a partir das suas experiências no Chile. Fernando Henrique vinculado ao ILPES, o Instituto Latino-Americano de Pesquisas Econômicas Sociais, que é o órgão de pesquisa vinculado à CEPAL, cuja sede é em Santiago, e Marini chega no Chile depois de Fernando Henrique, se vincula ao Centro de Estudios Sociales, CESO, da Universidade do Chile, junto com outros dois brasileiros que haviam sido seus colegas na UNB, um casal de sociólogos, Teotônio dos Santos e Vânia Bambirra. Fernando Henrique, de um lado, e juntamente com outros como José Serra, e de outro lado, o trio que eu acabei de mencionar, dos Santos, Marini e Bambirra, vão ser os dois polos da chamada controvérsia da dependência. Então, o que foi esta controvérsia? Vamos pensar um pouco o que é a ideia de dependência. O termo dependência tem uma história relativamente antiga, ele já aparece em Lenin, ainda que de maneira um pouco lateral, em O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, para descrever justamente a situação de países que, ainda que independentes do ponto de vista político, eles, digamos, tinham relações econômicas de subordinação aos países capitalistas metropolitanos. O exemplo que o Lenin dá, no caso até era a Argentina, justamente, país latino-americano.
Depois, em 1928, esse termo reaparece nos debates do 6º Congresso Internacional Comunista, como aliás eu mencionei no último plantão de dúvida, por conta da exigência de um delegado equatoriano, né, que não se conformava com o fato de que a América Latina era, digamos, subsumida na mesma categoria de países coloniais, semicoloniais, onde estavam os protetorados e colônias europeias na Ásia e na África. Eu comentava que o fato de que a América Latina havia conquistado suas independências muito tempo antes, criava uma situação diferente, né? E depois de um certo debate se inseriu na resolução o nome países coloniais, semicoloniais e dependentes. Aliás, talvez vocês tenham reparado que o Marini começa até usando o termo semicolonial no ensaio dele, né? Quer dizer, esse termo persistiu ainda por um bom tempo e nos anos 20 e 30, né, a categoria de dependentes ficaria um pouco como uma espécie de acessório da ideia de país semicolonial. Mas nos anos 60 esse termo ele adquire um novo status como um conceito, né, que tem diferentes acepções, mas que designa justamente a situação de países capitalistas periféricos que têm estados politicamente soberanos, político-juridicamente soberanos, e cuja soberania tem um grau variável, mas que também em graus variáveis são economicamente dependentes dos países do capitalismo central. Então aqui é importante reter uma outra diferenciação prévia entre centro e periferia, a ideia de que o sistema capitalista mundial se organiza em torno de um centro e de uma periferia, enfim, em torno de um centro e uma periferia. Um centro industrializado é uma periferia agrária, um centro exportador de manufaturas e capitais, uma periferia exportadora de matérias-primas, né? Essa distinção ela é chave para o pensamento da CEPAL, né? Sobretudo o famoso ensaio de Raul Prebisch, né? O desenvolvimento da América Latina e alguns dos seus principais problemas, de 1949, né? Em que ele vai discutir a ideia da deterioração dos termos de intercâmbio, né? Vai procurar mostrar que, ao contrário do que os economistas liberais argumentavam, né? Digamos, os países não ganhavam mais se especializando na exportação daqueles produtos para os quais detinham abundância de fatores, que era a base por trás da teoria das vantagens comparativas. Então, se você tem abundância de terras e de mão de obra, você deveria se especializar, por exemplo, na produção de produtos agrícolas ou minerais, etc., que você teria o mesmo benefício de um país que exportasse manufaturas. Ele mostra como, ao longo da história, os preços relativos de produtos manufaturados e matérias-primas iam se distanciando, né? A velocidade do incremento dos preços das manufaturas por conta do progresso técnico era muito maior do que das matérias-primas, o que gerava uma deterioração nos termos de intercâmbio entre países industrializados e não industrializados, o que tinha de fundo, né, justamente um progresso, uma difusão desigual do progresso técnico pelo mundo, por conta da abundância de mão de obra barata nos setores menos integrados ao mercado das economias dos países periféricos, né? E esta era a base teórica sobre a qual a CEPAL recomendava justamente políticas de industrialização por substituição de importações nos países periféricos, né? Como vocês devem ter visto, por exemplo, no texto do Celso Furtado para a Revolução Brasileira, coisa que ele desenvolve melhor em outros textos, como por exemplo, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, escrito um pouco antes, de 1961, e também em Formação Econômica do Brasil, de 1959. Bom, o problema é que, como eu acabei de mencionar um pouco antes, esse horizonte cepalino desenvolvimentista foi aparentemente frustrado pela chegada ao poder de regimes autoritários apoiados em setores mais conservadores das elites latino-americanas que desacoplavam o desenvolvimento industrial do progresso político e social das maiorias, né? O que frustrava as expectativas, por exemplo, de reformadores, como é o caso de Furtado, né? E ao mesmo tempo também frustravam as expectativas de comunistas como Sodré, que apostavam
na Revolução Democrática Burguesa como horizonte de superação dos obstáculos pré-capitalistas ou feudais ao desenvolvimento das sociedades latino-americanas na direção de uma futura revolução socialista. Ora, as teorias da dependência, não é só uma, né? Justamente por isso que estão os dois autores aqui, elas vêm a criticar ambas as teorias, tanto a teoria da Revolução Democrática Burguesa dos comunistas ortodoxos, como também os limites da teoria do desenvolvimento estruturalista proposta pela CEPAL. Então, digamos, as categorias de centro e periferia são retidas, assim como, sobretudo no caso do Marinho, né, a categoria de imperialismo, o debate marxista, né, de raiz leninista, mas elas são repensadas e rearticuladas tendo como chave o conceito de dependência. Né? Justamente esta condição dos países latino-americanos de serem politicamente independentes, mas economicamente dependentes. Né? Mesmo com as transformações no período mais recente, desde a crise de 29, pelo menos, em que alguns países latino-americanos que haviam prosperado mais no período anterior, né, de exportação de matérias-primas, haviam conseguido se industrializar parcialmente ou em grande medida, como Brasil, Argentina e México, e em menor medida Chile. Né? Mas o fato de que se industrializassem não superava per se a condição de dependência. Então vamos entender isso um pouco melhor. Começando pelo texto do Fernando Henrique e do Enzo Faleto. É bom lembrar que o livro foi escrito a 4 mãos. Eu tive alunos que citaram só como FHC e eu corrigi. Não se esqueçam do Faleto. Né? Inclusive, é provável até que os casos empíricos mobilizados, o conhecimento dos casos empíricos mobilizados de diversos países latino-americanos no livro, tenha sido em grande medida uma contribuição do próprio Faleto. Bom, mas os capítulos que eu selecionei aqui são 3, né, deste livro, capítulo 2, capítulo 5 e capítulo 6. No capítulo 2, eles vão criticar as teorias do desenvolvimento até ali prevalecentes. Basicamente 2 grupos. De um lado, as teorias chamadas teorias da modernização, de inspiração estrutural funcionalista, em geral, propostas pela sociologia estadunidense, ou a partir dela. Aliás, Florestan Fernandes, que nós vamos ver mais adiante, foi, em grande medida, praticante desta vertente. Assim como o argentino Rino Germani, 2 grandes sociólogos latino-americanos. Né? Mas, digamos, as suas formulações mais estritas, ortodoxas, vêm dos Estados Unidos, de autores, por exemplo, como W.W. Rostow, né? No seu livro Etapas do Crescimento Econômico, né? Entre outros autores. O que basicamente eles postulavam? Né? Justamente a passagem de um certo tipo ideal de sociedade tradicional para outro tipo, a sociedade moderna. Sociedades tradicionais, sociedades modernas, não vou ter muita condição de aprofundar isso aqui, mas eram tipos opostos, né? Num caso, sociedades agrárias, mais ou menos estacionárias, hierárquicas, né? Para isso, digamos que a partir de certo momento iriam em direção a sociedades modernas, industrializadas, urbanas, dinâmicas, com ascensão social, etc. Né? A passagem de uma a outra seria determinada justamente pelo crescimento econômico, que, pela falta de poupança das sociedades, teria que ser, em grande medida, induzido de fora. Né? E pela difusão de padrões, não apenas econômicos, mas políticos e culturais de progresso, que serviriam como chamado efeito demonstração. Tá? Isso para simplificar um pouco. De outro lado, as teorias da CEPAL, baseadas justamente na distinção entre centro e periferia e na ideia da deterioração dos termos de intercâmbio. Lembrando que Cardoso e Faleto estão escrevendo esse livro como pesquisadores do IUPES, portanto vinculados à CEPAL. E eles de fato consideram
o paradigma cepalino de Prebisch-Furtado superior, né, à teoria estrutural, às teorias estrutural funcionalistas da modernização. Só que ele tinha um problema. Ele não levava em consideração as classes sociais e o Estado. Né? Ou tinha um papel muito secundário nesse modelo. Né? Ou seja, que preconizava o papel do Estado como, né, agente de transformação, de indução do desenvolvimento, promoção da industrialização por substituição de importações, por meio do planejamento, mas pensava o Estado de maneira muito neutra, porque justamente o Estado, né, ele é perpassado e se apoia em sociedades de classes. Então aqui já entra o problema da sociedade de classe, aqui é uma influência do marxismo, né, uma tentativa de promover, por assim dizer, uma crítica interna a este paradigma cepalino, apoiando-se no marxismo. Né? Então, era necessário trazer as classes para dentro do modelo, né? E pensar, inclusive, não apenas o conflito de classes interno a cada sociedade, mas as alianças de classe que estabeleciam não apenas internamente, mas externamente. Ou seja, as alianças, por exemplo, entre classes dominantes ou dirigentes de sociedades de países de capitalismo central e as classes dominantes ou dirigentes em países de capitalismo periférico. Né? E como essas diferentes alianças de classe também moldavam o curso do processo de desenvolvimento e das situações de dependência. Então, a partir desta crítica, eles propõem pensar os processos de desenvolvimento na América Latina, desde o período pós-independência das metrópoles ibéricas no século XIX até meados do século XX, em 3 grandes etapas, ou momentos, fases. Né? Uma, a do desenvolvimento para fora, ou desarrollo hacia fuera, né? Lembrando que o texto foi originalmente escrito em espanhol, caracterizada pela inserção no mercado mundial enquanto exportadores de matérias-primas agrícolas ou minerais. De outro lado, em seguida, digamos, depois da Primeira Guerra Mundial, da crise de 29, com a fragilização ou ruptura dos vínculos, dos nexos no mercado mundial, entre centro e periferia, uma fase de desarrollo hacia dentro, ou desenvolvimento para dentro, caracterizada justamente pelas políticas de industrialização por substituição de importações. E uma terceira fase que começaria no pós-Segunda Guerra Mundial, se intensificando na passagem dos anos 50 para os anos 60, que seria a fase da chamada dependência associada. Uma nova fase de internacionalização dessas economias, de reforço dos vínculos entre centro e periferia, os vínculos de dependência, porém, não mais na chave da velha exportação de produtos primários, mas da exportação de capitais por meio das empresas transnacionais que passariam a operar como agentes da industrialização dos países latino-americanos. Uma nova fase de internacionalização das economias caracterizada pela dependência associada. Agora, para complexificar um pouco mais este modelo, né, esta organização cronológica, digamos, da história do desenvolvimento na América Latina, Cardoso e Faleto propõem 2 grandes tipos, entre os quais eles dividem os países da região. De um lado, aqueles nos quais, na fase de desenvolvimento para fora, final do século XIX, início do século XX, os meios de produção dos setores integrados ao mercado mundial estariam na mão de capitais nacionais, né? Como o Brasil e a Argentina, onde as fazendas de café, por exemplo, no caso brasileiro, ou as instâncias pecuaristas, no caso da Argentina, estavam na mão predominantemente de capitais brasileiros e argentinos, né? Os estancieiros, os grandes fazendeiros, associados evidentemente a bancos e companhias comerciais britânicas, mas onde justamente os meios, fatores de produção cruciais para a exportação primária estavam na mão de burguesias
nacionais, né? Burguesias agrárias, mercantis, nacionais. De outro lado, os países que ele caracteriza como economias de enclave, né? Os enclaves agrícolas e os enclaves mineiros, ou seja, aqueles nos quais o setor primário exportador estava na mão diretamente de capitais estrangeiros, que justamente eram os enclaves. Grandes companhias mineiras, né, como no Chile, no México, na Bolívia, né, e no Peru, e grandes companhias agrícolas, como a United Fruit Company norte-americana, que operava nas pequenas repúblicas da América Central. Então, esses dois grandes grupos, que se conformam na fase de desenvolvimento para fora, terão trajetórias distintas na fase de desenvolvimento para dentro. No caso das economias de enclave, né, os enclaves agrícolas mais simples não conseguirão dar este passo, não terão capitalização mínima para iniciar um processo de industrialização. Caso, por exemplo, dos países centro-americanos. Já no caso de países como Chile ou México, né, com economias de enclave mineradoras mais complexas, o Estado passará a ter um papel crucial. No caso do México, a partir da Revolução de 1910 e, sobretudo, a partir da sua estabilização política com o regime do PRI a partir dos anos 30, né? E no caso do Chile também se conforma um Estado desenvolvimentista a partir dos anos 30, após a crise de 29. Né? No caso da Bolívia, podemos colocar, por exemplo, o marco da Revolução de 1952. Já no caso dos países como Brasil e Argentina, né, o desenvolvimento para dentro, né, o Estado também tem um papel fundamental, mas ele se apoia, né, sobretudo em alianças de classes, que também vão ocorrer nos casos do Chile e do México, mas no caso do Brasil e da Argentina, as classes por meio da sociedade civil, né, sobretudo as burguesias nacionais, terão um papel mais importante, porque elas já eram mais fortes, justamente, já haviam acumulado certo capital na fase anterior, vão começar a promover uma industrialização, né, justamente partindo dessa capitalização inicial, estimuladas pelo Estado, que justamente promoverá alianças policlassistas entre a burguesia nacional, sobretudo a burguesia industrial, as classes médias e os trabalhadores organizados, ficando de fora, via de regra, os camponeses. Estes arranjos políticos que sustentarão a fase de desenvolvimento para dentro por meio das políticas de industrialização por substituição de importações são caracterizados por Cardoso e Faleto por meio do conceito de populismo, que nós vamos ver algumas aulas mais para frente na obra, por exemplo, de Francisco Verfort, que, aliás, foi interlocutor do Fernando Henrique no Chile, primeiro de maneira simpática, a teoria da dependência, depois de maneira mais crítica, mas que se notabilizará como um dos principais teóricos chamado populismo latino-americano. Mas aqui no contexto desta obra de Cardoso e Faleto, o populismo se refere a essas alianças policlassistas que sustentaram digamos, os processos de industrialização por substituição de importações, digamos, muitas vezes em oposição às antigas burguesias agrárias primárias exportadoras. Né? Agora, após a Segunda Guerra Mundial, entra um fato novo, que é justamente o surgimento de empresas transnacionais que, em vez de explorarem a exportação, o financiamento e a comercialização de produtos primários, como se costumava fazer na América Latina, ou serviços subsidiários como ferrovias, comunicações, eletrificação urbana, etc., passam a, digamos, exportar capitais para a indústria, passam a instalar suas sedes nestes países para aproveitar seus mercados internos em crescimento, em expansão, né, produzindo aquilo que antes exportavam localmente, aproveitando a mão de obra mais barata destes países e também os novos mercados internos formados sobretudo pelas novas classes médias urbanas. Essas empresas, as empresas transnacionais, vão promover um grande impacto
no sentido do rearranjo destas alianças de classe, né? Tensionando a aliança que antigamente existia nos regimes populistas, que até então existia nos regimes populistas, entre, né, a classe operária, cada vez mais organizada e militante, né, sindical, e a burguesia nacional, que passará a se aliar a esses capitais estrangeiros, né? E, nesse sentido, rompendo, né, a antiga aliança com os trabalhadores. É justamente este rompimento político que dá origem a, por exemplo, o regime militar brasileiro de 64, o regime militar argentino de 66, embora o caso argentino é um pouco mais complexo. O peronismo tem uma dinâmica diferente do varguismo, não vem aqui ao caso. Mas nessa nova fase de internacionalização das economias latino-americanas, justamente a industrialização passará a ter como motor os capitais transnacionais em aliança com as empresas estatais e com os capitais privados nacionais, né? E, digamos, o arranjo político que sustentaria esta nova fase seria justamente dos regimes militares, regimes autoritários, né? Um cientista político argentino, Guillermo O'Donnell, que vai escrever uma obra alguns anos mais tarde, né, inspirado em grande medida no esforço do Fernando Henrique Cardoso e do Faleto, vai chamar esses regimes de burocráticos autoritários, né? Mas, em todo caso, Fernando Henrique e Faleto concluem o seguinte: olha, nesse momento, agora, quer dizer, para retomar uma perspectiva que possa equacionar desenvolvimento e democracia, né, a velha perspectiva do nacional-desenvolvimentismo já não serve mais, porque as condições que a propiciaram historicamente nos anos 30 e 40 já não estão mais presentes, e o grau de internacionalização da economia capitalista não permite mais pensar a formação de projetos de capitalismo nacional autônomos, autárquicos. Mas, por outro lado, também a revolução socialista, enfim, a aposta mais radical da luta armada também não era viável. Então, eles deixam em aberto, digamos, né, a solução, embora apontem, em alguma medida, para possibilidades de oposições democráticas, também policlassistas, enfim, aos regimes militares que pudessem retomar o desenvolvimento, né, em condições democráticas, ainda que nos quadros das novas condições ensejadas pela dependência associada. Então, eles não propõem um programa, né, propriamente dito, né, um programa político, mas se colocam de um ponto de vista de esquerda, de um ponto de vista de oposição a esses regimes, ainda que de forma moderada, né, apostando, digamos, por vias democráticas, né? Mas isso, digamos, fica mais ali no final do texto, um pouco de maneira mais genérica, mais aberta, né? Bom, eu já expus aqui por mais de 40 minutos e nem falei do Marini ainda. Então, eu vou pausar este vídeo e retorno num vídeo seguinte em que eu vou discutir a obra Dialéctica del Desarrollo Capitalista Brasileño, né? Que justamente está no livro Subdesarrollo e Revolución, para que nós possamos contrastar, inclusive, as duas abordagens sobre a dependência.